Tem dias que a vida pesa como se você estivesse carregando o mundo nas costas, né? Você acorda, respira fundo, tenta se convencer de que vai dar tudo certo. Mas lá no fundo, sente que está vivendo uma vida que não escolheu. Como se tivesse pegado carona na história de alguém e agora fosse tarde demais para mudar de estrada. Só que não é. O estoicismo nos lembra que a mudança que vale mesmo começa de dentro para fora. Não é o carro novo, o emprego dos sonhos ou o amor ideal que vai te transformar. É como você olha tudo isso que define quem você é. É o jeito que você escolhe reagir, pensar, decidir. A vida não te arrasta se você aprende a remar com consciência. Sabe aquele silêncio que mora dentro da gente? É ali que a virada começa. O estoicismo não quer que você seja frio, mas firme. Não quer que você ignore a dor, mas que entenda que ela tem uma função. A transformação total não começa com um empurrão do mundo, mas com um sussurro interno. Quando você se pergunta, será que dá para ser diferente? É aí que o caminho se abre. Você pode até estar cercado de caos, mas se acender uma vela dentro da sua mente, tudo muda. A luz não precisa ser forte, só precisa ser constante. Ela começa pequena, mas mostra que dentro de você ainda existe espaço para reconstruir. Então deixa eu te convidar para um compromisso com você mesmo. Escreve aí nos comentários, mesmo que só pense em silêncio. Hoje escolho crescer. Isso é mais do que uma frase. É o primeiro tijolo da sua nova identidade. A mudança não é barulhenta. Ela é construída no escuro quando ninguém está olhando. Quando você para de agir no piloto automático e começa a viver com intenção. Quando você entende que não é o que te acontece que determina seu destino, mas sim o que você faz com isso. Epicteto dizia que o que nos fere não são os fatos, mas a interpretação que fazemos deles. Ou seja, o mundo pode estar desabando, mas se sua mente estiver firme, você não desaba junto. A diferença entre alguém que vive como vítima e alguém que vive como autor da própria história não está na sorte, está no olhar. É como enxergar o mesmo céu nublado com olhos diferentes. Enquanto uns veem tempestade, outros enxergam chuva que rega. E é aí que você começa a virar o jogo. Imagina uma sala escura. Tem móveis, tem coisas espalhadas, e você fica se batendo, tropeçando, reclamando da escuridão. Mas ninguém te contou que você tem uma lanterna no bolso. Essa lanterna é sua atenção, sua consciência, seu foco. Você pode continuar gritando com o mundo, ou pode acender essa luz e ver onde realmente está pisando. Muita gente passa a vida reclamando do caos externo, sem perceber que o verdadeiro problema está dentro. É a forma como interpreta tudo o que acontece. Aí vem uma das maiores verdades estoicas. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. Não dá para parar a chuva, mas dá para escolher se vai sair molhado ou se vai levar um guarda-chuva. Não dá para impedir o outro de te criticar, mas dá para escolher o quanto isso vai te afetar. E, principalmente, dá para escolher onde vai colocar sua atenção, porque aquilo que você observa cresce. Se só olha para o medo, ele vira monstro, mas se olha com coragem, ele encolhe. A atenção é como uma semente invisível que você planta todos os dias. Se rega com culpa, medo e comparação, vai colher confusão. Mas se rega com curiosidade, coragem e reflexão, nasce ali um jardim de presença. A vida não é feita do que te acontece, mas do que você escolhe cultivar com aquilo. O erro de muitos é pensar que a realidade é um bloco de pedra inquebrável, quando na verdade ela é argila. O molde é você. O toque é seu. Cada pensamento, cada escolha, cada silêncio é um movimento seu sobre esse barro invisível. E aí vem a parte mais importante. Entender que nem tudo que você sente é mentira, mas também nem tudo é verdade absoluta. Aquela ansiedade antes de uma decisão importante, ela pode ser só um alerta e não um sinal de desistência. O medo de ser rejeitado talvez não seja sobre o presente, mas sobre uma ferida do passado ainda aberta. O que mais nos limita muitas vezes não são as paredes à nossa volta, mas as que construímos dentro da mente. E sabe o pior? A gente entrega as chaves para essas prisões achando que está se protegendo,
quando na verdade está se apagando. O estoicismo entra aí com uma pergunta simples, mas poderosa. Quem está no controle da sua atenção agora? Porque onde você foca é onde a vida cresce. Você pode continuar alimentando pensamentos que te afastam da sua força, ou pode começar a nutrir aqueles que te aproximam da sua verdade. É como um espelho. Quando você para e se olha de frente, sem máscara, sem desvio, a vida responde com a mesma honestidade. E de repente você percebe que não precisa mais pedir permissão para existir, nem aprovação para seguir. Você só precisa estar inteiro no caminho que decidiu trilhar. Lição 3. O silêncio é uma força que o barulho não entende. Já sentiu aquela vontade quase incontrolável de responder a alguém, de se explicar, de provar que está certo? A gente cresce achando que o silêncio é fraqueza, que calar é perder, que quem cala consente. Mas não é bem assim. O silêncio verdadeiro é uma espada embainhada. Está ali afiada, mas só é usada quando realmente necessário. Falar por impulso é como atirar sem mirar. Pode até acertar, mas quase sempre deixa feridas. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia que falar demais é desperdiçar energia. E olha, ele tinha razão. Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo que entregou mais do que devia? Quantas vezes se arrependeu por não ter ficado quieto? O silêncio bem colocado é um abrigo. É ali que a sabedoria repousa. Não, é ausência de opinião. É escolha consciente de não entrar em guerras que não valem a paz que você conquistou. O silêncio é a rocha no meio do vendaval. Enquanto tudo gira ao redor, ele permanece firme. Imagina agora uma tempestade. O vento uiva, a chuva cai forte, mas no meio disso tudo tem uma pedra imóvel, silenciosa. Ela não se esconde, não se quebra, só permanece. É assim que o silêncio age quando vem da força interior. Ele não precisa provar nada. Só existe. E ao existir, já responde tudo. A provocação perde força, o veneno volta para quem lançou. E você continua ali, inteiro. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Domínio de si. Domínio das próprias reações. E é aí que nasce o verdadeiro poder. O silêncio, quando é fruto da consciência, tem o poder de desarmar qualquer ataque. Ele mostra que você não é movido por impulso, mas por clareza. Quando você escolhe não reagir, o outro é obrigado a se ver. O barulho só sobrevive se for alimentado. Quando você não devolve a ofensa, ela se desfaz no ar. E isso não tem nada a ver com covardia. Tem a ver com sabedoria. Tem a ver com maturidade. Com aquela paz que você constrói tijolo por tijolo e não está disposto a jogar fora por causa de uma discussão sem valor. E aí vem mais uma joia do estoicismo. O silêncio é também discernimento. Saber o que precisa ser dito e o que só precisa ser compreendido. Saber a hora de agir e a hora de esperar. O impulso grita, a sabedoria sussurra. E é no espaço entre um pensamento e outro que você encontra o tempo exato para não se perder. A próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, respira, não revida, observa e lembra que há uma forma de vencer sem lutar. E ela começa dentro de você. Lição 4. Dominar a tempestade interior. Quem nunca sentiu um furacão por dentro, mesmo com o mundo parecendo calmo por fora? Às vezes, a batalha é entre o que você quer fazer e o que você sente. Entre o impulso de gritar e a escolha de se manter calmo. Entre a vontade de fugir e a responsabilidade de ficar. Essa guerra interna não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está vivo. E mais do que isso, é um chamado. Um convite para se conhecer de verdade. Zenão, o criador do estoicismo, dizia que o maior campo de batalha é dentro da gente. Não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo. Porque antes de qualquer coisa te machucar por fora, ela precisa ter encontrado uma brecha por dentro. Aquela crítica que te destrói talvez não seja tão forte assim. Talvez só tenha tocado numa dor que já estava ali. Por isso, o verdadeiro poder não é reprimir a emoção, mas canalizá-la. Transformar o fogo da raiva em calor que move, a ansiedade em alerta que guia, o medo em sabedoria que protege. Controlar as emoções não é apagar o que sente,
É aprender a conversar com elas, como se você estivesse diante de uma fogueira. Se chegar muito perto, se queima. Se afastar demais, congela. Mas, se souber a distância certa, ela aquece e ilumina. O estoicismo nos convida a olhar para dentro com esse respeito, a escutar o que a raiva está tentando dizer, a acolher o medo sem deixar que ele tome o volante, a reconhecer que a emoção é passageira, mas a escolha é permanente. Imagine um navio no meio do mar revolto. As ondas batem forte, o vento grita, mas o capitão não larga o leme. Ele segura firme, mantém o olhar no horizonte, sabe que a tempestade passa. Você é esse capitão, sua mente é esse mar. E a direção que escolhe seguir é o que vai te levar até onde realmente quer estar. O controle verdadeiro não é dominar tudo. É se manter no comando mesmo quando o mar enlouquece. E esse domínio, meu amigo, muda tudo. Porque um homem que domina a si mesmo atravessa qualquer vendaval do mundo. E o mais bonito disso tudo é perceber que esse autocontrole não é frieza, é presença. É saber que você sente sim, mas não precisa se perder no que sente. É ter raiva e não ferir. É sentir medo e ainda assim agir. É ter tristeza e continuar caminhando. Isso é coragem. Isso é liberdade. E isso é uma construção diária feita de pequenas escolhas. A cada vez que você pausa em vez de explodir, está dizendo para sua mente, sou eu que decido. E essa decisão, por mais simples que pareça, tem um poder revolucionário. Lição 5. Sem limites você se perde. Já teve a sensação de estar sumindo dentro das próprias relações? De ceder tanto que começou a se esquecer de quem era? Isso acontece quando você deixa suas fronteiras escancaradas. E quando tudo se mistura, o que é seu se dissolve. Amor sem limite vira prisão. Gentileza sem limite vira submissão. Doação sem limite vira esgotamento. É preciso saber onde você termina e o outro começa. Confúcio já dizia, o respeito começa de dentro. E se você não se honra, o mundo não vai te ensinar isso, porque o mundo responde mais ao que você tolera do que ao que você diz. E estabelecer limite não é ser grosso, é ser claro, é dizer aqui não com firmeza, sem levantar a voz. É proteger seu espaço sem erguer muralhas. É reconhecer que não dá para ser tudo para todo mundo sem acabar sendo nada para si mesmo. Imagina que você é uma casa bonita, bem cuidada. Se deixar a porta sempre aberta, qualquer um entra. Uns vão respeitar, outros vão bagunçar tudo, e no fim do dia você vai se perguntar onde foi parar sua paz. O limite é a tranca da sua porta, não para isolar o mundo, mas para escolher com quem vale a pena dividir a sala de estar da sua alma. E mais importante, para que você mesmo não se esqueça de que ali, naquele espaço, mora alguém que merece ser bem tratado. Muita gente confunde dizer não com ser egoísta. Mas o não também é uma forma de amor. Amor próprio. Amor pelos seus projetos, pelo seu tempo, pela sua saúde mental. Quando você diz sim para todo mundo, está dizendo não para si mesmo. E isso com o tempo cobra um preço alto. A culpa que você sente por se priorizar é fruto de uma cultura que romantiza o sacrifício e esquece do equilíbrio. Então, olha com carinho para sua vida. Onde você está se anulando para manter a paz dos outros? Onde você está dizendo sim querendo gritar? Não? Onde você deixou de se ouvir para não decepcionar alguém? O estoicismo nos lembra que viver com virtude é também viver com discernimento. E discernimento exige coragem para se posicionar. Porque, às vezes, a verdadeira gentileza é se afastar. É reconhecer que nem todo lugar te merece. Que nem toda convivência vale o seu desgaste. E que preservar a própria essência é, sim, um ato de nobreza. A partir do momento em que você entende que estabelecer limites não é afastar os outros, mas se aproximar de si mesmo, tudo muda. Você começa a perceber que o desconforto de se posicionar dura minutos, mas o arrependimento por se calar pode durar uma vida. O respeito começa quando você para de se explicar por tudo, quando aprende a dizer, isso eu não aceito, sem pedir desculpas, quando entende que proteger sua paz não é ofensa, é maturidade. E aí chegamos à lição 6.
Pare de alimentar o que te desgasta. Já percebeu como tem pensamentos que ficam rodando na cabeça como uma música ruim que a gente não consegue tirar? São cenas antigas, frases malditas, medos que nunca se concretizaram, mas continuam ali, ocupando espaço. O pior é que quanto mais atenção você dá, mais força eles ganham. É como alimentar um bicho que só cresce e rouba a sua energia. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia que a alma se torna aquilo que contempla, que é verdade. Aquilo que você olha todos os dias vira parte de quem você é. Se você só foca no que deu errado, começa a acreditar que o fracasso te define. Se vive lembrando o que te feriu, continua sangrando por dentro, mas se começa a voltar sua atenção para o que te fortalece, para o que te inspira. Aos poucos muda até a sua respiração. Imagina sua mente como uma casa com várias janelas. Se você passa o dia olhando para a janela onde só tem escuridão, vai achar que o mundo inteiro está escuro. Mas se você vira para o lado onde entra a luz, percebe que sempre houve saída. A questão é, quais janelas você tem aberto? Quais pensamentos você tem deixado entrar? O estoicismo nos convida a ser vigilantes com a mente, como um guardião que escolhe o que entra no templo mais sagrado, a sua consciência. Existe uma prática poderosa, mas esquecida: observar sem se identificar. Quando um pensamento ruim surgir, não precisa brigar com ele, só olha e deixa passar. Como uma nuvem no céu. Você não é essa nuvem, você é o céu. E o céu continua, mesmo quando as nuvens vêm e vão. Essa prática muda tudo, porque você para de se confundir com o que sente e começa a entender que pensamentos são só pensamentos. Não são mandamentos. Não são verdades absolutas. São só vozes. E você não precisa obedecer todas. Então, da próxima vez que aquela ideia negativa voltar, tipo eu não sou capaz ou vai dar errado, experimente falar de outro jeito com você mesmo. Troque o eu nunca consigo por tô aprendendo. Troque o ninguém se importa por ainda tô me conectando com as pessoas certas. Isso não é ilusão, é cuidado, é direção. Porque a forma como você se fala vira o chão sobre o qual você caminha. E ninguém caminha bem em terreno cheio de pedras jogadas por si mesmo. Se a alma se torna o que contempla, então contemple o que te edifica. Em vez de reviver o que te derrubou, recorde o que te levantou. Em vez de contar as vezes que caiu, relembre como foi corajoso ao tentar. A mente não é um depósito de mágoas, é um jardim que precisa ser cuidado com presença. Tire as ervas daninhas do rancor, regue a gratidão, adube a paciência, e aos poucos você verá que sua alma floresce, não por milagre, mas por escolha, por dedicação, por uma rotina de atenção silenciosa ao que realmente importa. E aí entra uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Tem pensamentos que moram em você só porque você permitiu. Eles não pediram chave. Você entregou. E todo pensamento que vira hóspede, uma hora quer ser dono da casa. Então olhe para sua mente como quem avalia quem anda ocupando o sofá da sala da alma. Se não estiver somando, agradeça a presença e peça que siga. A mente é generosa, mas precisa de direção. E você é o único autorizado a dar essa ordem. Lição 7. A dor é uma professora disfarçada. Já tentou calar uma dor só para ela voltar ainda mais forte? Já fugiu de um sentimento que depois virou peso no peito, nó na garganta e insônia? A gente aprendeu a ver dor como inimiga. Mas e se ela for só uma mensageira? E se a dor estiver só tentando dizer: ei, tem algo aqui que você precisa olhar? O estoicismo não diz que você tem que sofrer. Ele só ensina que fugir do sofrimento não evita nada, só adia. E nesse adiamento, a dor cresce. Rumi, um poeta e filósofo, escreveu: a ferida é o lugar por onde a luz entra. E é disso que estamos falando. A dor aparece onde você se traiu, onde se calou demais, onde se esforçou para caber. A dor não vem para te punir, vem para te revelar. Ela aponta o que está desalinhado, o que precisa de cura, o que não dá mais, para ignorar. É como se fosse um alarme.
Incômodo, sim, mas necessário. E quando você escuta com atenção, percebe que ela não grita por destruição, mas por mudança. Imagine a dor como uma chama. Sim, ela queima, mas também ilumina. Se você vive fugindo do fogo, vive tropeçando no escuro, mas se tiver coragem de sentar diante dele e perguntar: o que você veio me mostrar? Algo se abre. E não é fácil, claro que não, mas também não é impossível. Porque quando você atravessa a dor com consciência, do outro lado existe uma versão sua que não teria sido revelada de outro jeito. O estoico é aquele que não afasta a dor como se fosse maldição. Ele a encara como parte da jornada. Não dramatiza, mas também não ignora. Ele sabe que certas lições não vêm nos dias de sol, mas nas madrugadas mais silenciosas. Então, da próxima vez que a dor bater na porta, não se esconda. Sente com ela. Ouça. Respeite. E aprenda. Porque, às vezes, aquilo que você mais evitava é justamente o que você mais precisava entender. É curioso como a gente tenta calar a dor com distrações. Liga a TV, abre o celular, preenche a agenda. Mas a dor verdadeira tem paciência. Ela espera. Fica ali, quieta no canto, até que você se canse de correr e finalmente olhe para ela. E quando olha, vê que ela não era um monstro, mas uma parte sua pedindo atenção. Você não precisa gostar de sentir, só precisa deixar de fugir, porque toda dor que é acolhida vira aprendizado. Toda ferida encarada vira cicatriz com história. E toda lágrima que cai com consciência vira semente de força. Lição 8. Proteja-se das presenças que apagam sua luz. Já saiu de uma conversa se sentindo menor? Já esteve perto de alguém e, mesmo sem dizer uma palavra, saiu cansado, esgotado, como se tivesse perdido uma parte de si? Isso não é imaginação. Isso é intuição. O corpo sente o que a mente tenta ignorar. Algumas pessoas não nos fazem mal diretamente, mas nos sugam silenciosamente. E o perigo mora aí, naquilo que não grita, mas consome devagar. Plotino dizia que não adianta purificar a água se a fonte continua envenenada. Traduzindo, não adianta fazer todo um trabalho de cura, meditação, autocuidado, se você continua cercado de gente que semeia veneno no seu solo. O estoicismo nos ensina a observar sem julgamento, mas também nos ensina a agir com sabedoria. E às vezes a ação mais nobre é o afastamento, é entender que algumas presenças não são remédio, são veneno de absorção lenta, e o pior é que a gente se acostuma, vai normalizando o cansaço emocional. Vai achando normal sair drenado de um encontro, vai tentando justificar a relação pela história, pelo tempo, pelos laços, mas o tempo não justifica nada se o agora machuca. O afeto que fere não é afeto. A amizade que suga não é amizade. O amor que sufoca não é amor. É apego, é medo, é dependência. E isso precisa ser nomeado com coragem. Imagina sua alma como uma vela acesa, linda, frágil, luminosa. Agora pense nas correntes de ar ao redor. Uma crítica aqui, uma piadinha ali, uma cobrança disfarçada de carinho. Aos poucos, a chama vacila, até que apaga. E você nem sabe mais quando foi que parou de brilhar. Mas sabe o que é mais duro? Não foram os outros que apagaram sua luz. Foi você quem permitiu que eles se aproximassem demais, mesmo sentindo o vento gelado. Por isso, hoje é o dia de olhar ao redor. Quem são as pessoas que você permite entrar na sua casa interna? Quem são os que cuidam da sua luz e quem só se aquece nela? O estoico sabe que virtude cresce em solo fértil e que, às vezes, proteger a paz é mais urgente que agradar. Que o silêncio pode ser mais saudável que um diálogo forçado. E que o afastamento, quando feito com consciência, é um grito de amor próprio, não para ferir o outro, mas para salvar a si mesmo. Se tem algo que você precisa ouvir hoje é: você não deve nada a ninguém que te diminui. Você não precisa manter por perto quem insiste em te apagar. E, principalmente, não precisa se culpar por proteger o que tem de mais sagrado, sua paz. O estoicismo não te manda cortar laços com raiva, mas com responsabilidade.
com a firmeza de quem entendeu que o amor saudável não te esgota. Ele te amplia, te rega, te convida a crescer. E tudo que te encolhe, que te rouba energia, que te afasta de si mesmo, precisa ser revisto com honestidade. Lição 9. Aceite a realidade antes que ela te quebre. Quantas vezes a dor que mais machucou não foi a perda em si, mas a ideia de que ela não deveria ter acontecido? Quantas vezes você sofreu mais pelo que imaginou do que pelo que de fato ocorreu? Pirro, um dos nomes da filosofia cética que dialoga com o estoicismo, dizia: não é o fato que perturba, é o julgamento sobre o fato. O que nos destrói não é o que acontece, mas o quanto resistimos ao que já é. É claro que dói perder, errar, falhar. Mas a dor real passa. O que prolonga o sofrimento é esse apego a uma ilusão de controle. É esse pensamento: isso não era para ter acontecido comigo. Mas era. Aconteceu. E não dá para mudar. O que dá para mudar é o que você faz com isso. Agora, o estoicismo ensina: aceite profundamente, não como quem se entrega, mas como quem recolhe as peças e decide reconstruir com o que sobrou. Aceitar não é se conformar. É parar de desperdiçar força empurrando uma parede que não vai sair do lugar. É pegar essa mesma força e aplicar onde ainda há vida, possibilidade, caminho. Imagina alguém lutando contra o vento. Grita, esperneia, se cansa. Mas o vento continua, até que ele entende: o vento não é inimigo, é movimento. E se ajustar a ele é mais sábio que enfrentá-lo à toa. Quantas vezes você parou a vida tentando entender por que algo aconteceu? E se trocasse a pergunta, em vez de por quê, que tal para quê? Ou melhor, o que posso aprender? Com isso agora? Tem perdas que não têm volta. Tem histórias que não têm continuação. Mas sempre, sempre há uma chance de usar o que ficou para crescer. O chão que te derrubou ontem pode ser o que sustenta teu recomeço hoje. A paz não está na negação da realidade, mas na coragem de olhá-la no olho. A vida não vai se ajustar ao seu ritmo. Ela segue. E se você não caminha junto, fica preso num passado que só existe dentro da sua mente. O estoico não exige que o mundo seja justo. Ele se compromete em ser justo mesmo assim, porque sabe que viver é muitas vezes continuar mesmo quando não entende tudo. E essa continuidade, quando feita com coragem, vira força silenciosa. A maior virada acontece quando você percebe que não precisa mais lutar contra o que já aconteceu. Você pode simplesmente respirar fundo, aceitar e redirecionar. Não porque desistiu, mas porque entendeu. Entendeu que segurar os cacos de algo que já se quebrou não reconstrói nada, só corta as mãos. E que seguir em frente não é desrespeito com o passado, é respeito com o que ainda pode ser vivido. O estoicismo nos lembra: a realidade é matéria-prima da evolução, não obstáculo. Lição 10. Você está se tornando aquilo que repete. Já reparou que tem frases que você diz para si mesmo todos os dias sem nem perceber? Eu sou assim mesmo. Nunca dá certo. Sempre erro. E o pior, começa a acreditar nessas frases como se fossem sua identidade. Mas elas não. São só repetições. E repetição tem poder. Com o tempo, o que você repete vira crença. E o que vira crença dirige a sua vida sem que você perceba. Aristóteles já dizia que a excelência é hábito, não um ato isolado. Você não se torna forte de uma hora para outra. Você se fortalece a cada dia em que escolhe não se abandonar. E isso vale para tudo. Coragem não é ausência de medo, é o hábito de agir apesar dele. Confiança não é certeza, é o hábito de continuar tentando. Gentileza não é talento, é prática, repetida, construída, cultivada. A mente não distingue muito bem o que é real do que é repetido. Por isso, repetir o que te fortalece é uma forma de treinar a alma. O estoicismo te convida a fazer uma faxina mental, a observar: o que em mim é escolha? O que em mim é vício emocional? Quais ideias estou alimentando por costume, não por consciência? Porque tem padrões que se repetem não porque fazem sentido,
mas porque você nunca teve coragem de quebrá-los. E quebrar esse ciclo exige mais do que vontade. Exige presença. A capacidade de perceber o pensamento vindo e dizer, dessa vez, não. E escolher um novo caminho. Pensa na mente como uma trilha na floresta. Quanto mais você passa por um caminho, mais ele se firma. Quanto menos você o percorre, mais ele some. Então, se você quer mudar, precisa pisar em novos lugares, pensar novas coisas, repetir frases que criem pontes, não muros, e repetir com constância. Não adianta fazer uma vez e esperar mágica. É como regar uma planta. Tem que ser todo dia, mesmo que pareça que nada está crescendo. E o mais importante, escolha repetir aquilo que te aproxima de quem você quer ser. Porque no fim das contas você não é o que sente uma vez. É o que sente sempre. Você não é o que deseja com intensidade num dia só. É o que constrói com consistência. Então, observe. O que você anda repetindo para si mesmo? Isso te constrói ou te consome? Porque a cada repetição, você está esculpindo a versão de si que vai encontrar no espelho amanhã. Então, antes de reclamar que sua vida não muda, observa o que tem sido constante em você. Os hábitos, as palavras, os pensamentos silenciosos. Porque até mesmo o chão onde pisa hoje foi construído pelas decisões de ontem. O estoicismo não se baseia em promessas vazias. Ele se ancora na prática. E o que você pratica com frequência se torna a sua realidade. Dia após dia, passo após passo, é assim que se constrói uma vida com mais sentido. Lição 11. Volte ao presente antes que ele passe por você. Já percebeu como a mente vive fora do agora? Está no trabalho pensando, no problema de casa. Está em casa preocupado com o que deixou no trabalho. Está jantando com alguém, mas com a cabeça lá longe, revivendo algo do passado ou imaginando uma tragédia futura. E nesse vai e vem, o agora se esvazia. A gente vai perdendo os momentos mais vivos da nossa existência porque está sempre mentalmente ausente. Lucano dizia que o presente é breve, mas é tudo o que existe. O passado já foi, o futuro ainda não chegou, mas o agora é o único lugar onde você pode tocar a vida com as mãos. Só que o agora não grita. Ele não disputa sua atenção, ele apenas espera em silêncio até que você se lembre de estar de verdade, com o corpo, a mente, o olhar, o coração, estar inteiro, mesmo que por segundos, porque é nesse estado que a alma respira. O estoicismo não convida à fuga do mundo, ele chama para a presença, não para a negação da dor ou dos problemas, mas para a vivência lúcida do que está diante de você. Estar presente é honrar o instante. É prestar atenção na xícara de café, no rosto de quem te ouve, na brisa da manhã. É transformar o comum em sagrado pelo simples ato de perceber. E isso não exige nada além de intenção. Nenhum curso, nenhum manual. Só a coragem de parar e sentir. Imagina que a sua vida é uma vela acesa. Se você olha para a chama com atenção, ela dança, aquece, ilumina. Mas se você vira o rosto o tempo todo, ela se apaga devagar. E você começa a andar no escuro, tropeçando em tudo, sem entender por quê. A resposta está na ausência. Estar presente não é estar certo, é estar. Só isso. Porque quando você está, você sente. E quando sente, pode escolher com mais clareza. E quando escolhe com clareza, vive com verdade. A mente que vive fora do presente é uma mente dividida. Um pedaço no ontem, outro no amanhã. E quase nada no hoje. E uma mente dividida não encontra paz. O estoico vive com os dois pés no chão do agora. Ele sabe que o passado ensina, mas não prende. Que o futuro inspira, mas não assusta. E que o presente é a única ponte entre os dois. Por isso, se sentir que está se perdendo, volte. Feche os olhos, respire, escute, sinta. Porque tudo o que você procura, clareza, força, paz, mora no agora. O agora tem essa beleza discreta. Ele não exige, não implora, só oferece. E quase sempre a gente recusa. Mas quando finalmente aceita, tudo muda. O mesmo dia cansativo ganha outra cor. A mesma rotina revela detalhes que antes passavam batido. Estar presente não transforma os fatos, transforma você.
E transformado, você passa a viver com mais profundidade. O estoico sabe, a eternidade mora nos instantes bem vividos. Porque o que é vivido com presença não desaparece, permanece. Lição 12. Honre o corpo que te carrega. Já parou para agradecer seu corpo? Sim, esse que você muitas vezes critica, cobra, esquece. Esse que continuou andando mesmo quando sua alma queria deitar e sumir. Esse que respirou por você quando você nem queria levantar. A gente vive cobrando beleza, desempenho, força, e esquece que nosso corpo já é um milagre por estar de pé todos os dias. Ele não é só carne, ele é casa. Vivemos numa era que exalta resultados e despreza o repouso, que valoriza o corpo performático, mas esquece da alma que mora dentro dele. O corpo vira vitrine, a mente vira máquina, e quando se dá conta, você está funcionando, não vivendo. O estoicismo não separa corpo e espírito. Ele entende que um sustenta o outro, que de nada adianta uma mente virtuosa em um corpo esgotado, e que um corpo saudável não serve se carrega uma alma doente. Cleantes, sucessor de Zenão, defendia que cuidar do corpo é parte da disciplina estoica. Não por vaidade, mas por respeito, porque se o corpo é o veículo da ação, ele precisa estar inteiro. Precisa de descanso, nutrição, movimento, silêncio, precisa de toque, de afeto, de presença. E mais do que isso, precisa ser ouvido. A dor que aparece não é o inimigo, é um aviso. O cansaço que te derruba é o corpo dizendo: eu também tenho limites. Imagina um guerreiro com a mente mais afiada do mundo, mas com o corpo ferido, maltratado, ignorado. Que tipo de batalha? Ele vai conseguir vencer? Poucas, talvez nenhuma. Porque o braço que segura a espada também precisa de força. E essa força vem do cuidado. O estoicismo ensina que tudo o que é essencial precisa de atenção. E o corpo é essencial. É ele que te leva, te sustenta, te dá chão. E você só percebe isso quando ele falha. Mas não precisa esperar falhar para reconhecer o valor que ele tem. Então hoje, ao invés de reclamar do corpo, agradeça. Ao invés de se olhar com crítica, se olhe com gentileza. Ele é seu aliado, não seu inimigo. É sua ponte com o mundo, sua primeira casa, e nenhuma casa floresce se for tratada com desprezo. Cuide, alimente, respeite. Honrar o corpo não é um luxo, é uma urgência. Porque uma alma forte só caminha longe se tiver um corpo disposto a acompanhá-la. A verdade é que muitos tentam usar o corpo para esconder as dores da alma. Malham com raiva, controlam o prato com culpa. Gastam energia buscando um padrão que não preenche o vazio por dentro. Mas o que você realmente procura não está no espelho. Está no silêncio entre seus pensamentos. Está na forma como você se trata quando ninguém está vendo. Está no tipo de conversa que você tem com o próprio corpo quando ele pede descanso e você responde com cobrança. Cuidar do corpo é cuidar do que ainda te sustenta. É tratar com carinho o que aguenta suas quedas, seus surtos, seus excessos. É olhar para o seu reflexo com respeito e dizer: obrigado por continuar comigo. Isso não tem nada a ver com estética, tem a ver com dignidade. O estoicismo fala de virtude, e virtude também mora no gesto simples de dormir bem, comer com consciência, respirar fundo antes de explodir. O guerreiro estoico honra o corpo como quem honra o templo onde mora, o que é mais sagrado. Lição 13. Liberte-se da necessidade de aprovação. Já parou algo no meio só porque ficou imaginando o que os outros iam pensar? Já deixou de vestir o que gostava, de dizer o que sentia, de seguir o que acreditava, só para não desagradar? A verdade é que muita gente vive prisioneira de olhos que nem estão olhando, de julgamentos que nem foram feitos, de opiniões que talvez nem existam. E enquanto tenta agradar todos, você vai se perdendo de si. Quirón de Esparta, pouco lembrado entre os nomes estoicos, dizia que a coragem mais rara é a de sustentar a própria verdade sem plateia. E é disso que se trata. De parar de negociar sua essência por aceitação. De perceber que toda vez que você se silencia para caber, você se trai um pouco. E uma vida de pequenas traições internas vira, cedo ou tarde,
uma alma exausta. Porque você não foi feito para viver no molde do outro. Foi feito para expandir, para ser inteiro, mesmo que isso cause desconforto. A aprovação dos outros é um vício sutil. Começa pequeno, um elogio aqui, um aplauso ali, e quando vê, está agindo para agradar, não para viver. E o mais cruel é que a aprovação vicia, mas nunca satisfaz. Hoje você busca do chefe, amanhã do parceiro, depois da internet. E quando se dá conta, vive uma vida que não é sua, cheia de expectativas que não são suas, com decisões que você não reconhece, mas sempre há tempo de voltar. Voltar para si. Escolher-se. Não com arrogância, mas com firmeza. Não para se isolar, mas para se respeitar. Porque quando você se escolhe, as outras escolhas ficam mais claras. Você não precisa convencer ninguém de quem é. Precisa só habitar, com inteireza, o que sente. E aí, paradoxalmente, a admiração verdadeira vem. Vem de quem reconhece luz em quem não depende de holofotes. Imagina uma árvore no meio de uma floresta densa. Ela não curva seus galhos para agradar as vizinhas. Ela cresce em direção à luz que sente ser sua. Enfrenta o vento, o frio, as estações. E permanece firme. A árvore não vive para ser elogiada. Vive para florescer. E é isso que você precisa. Lembrar. Seu valor não vem do aplauso, vem da raiz. Quem vive com integridade não precisa levantar a voz. A presença já basta. Porque o que é verdadeiro é sentido. Não precisa ser explicado. Então, da próxima vez que o medo de desagradar, sorrir, respira, fecha os olhos e pergunta: estou me traindo agora? Porque agradar todo mundo é um preço alto demais quando a moeda é sua autenticidade. O estoicismo ensina que a dignidade está em viver conforme a própria razão, não conforme a expectativa alheia. E que a liberdade mais pura nasce quando você para de se moldar aos olhos dos outros e começa a se alinhar com sua própria consciência. Lição 14. Saiba a hora de partir. Já ficou num lugar onde não cabia mais? Já tentou manter viva uma amizade, um emprego, um relacionamento que já tinha expirado por dentro? A gente insiste muitas vezes não por amor, mas por medo. Medo do vazio, do silêncio, do desconhecido. E nesse medo, acabamos nos arrastando em histórias que já terminaram, tentando sustentar um enredo que já não tem mais páginas. Herócles, um estoico quase esquecido, dizia que maturidade espiritual é saber quando partir sem culpa. E é mesmo, porque não é fácil aceitar que algo que já foi bom não serve mais. Mas é necessário. Persistir no que morreu por dentro machuca, corrói e vai apagando a sua luz aos poucos. O estoicismo ensina que há ciclos e que todo ciclo tem um tempo. Saber encerrá-lo com respeito é tão nobre quanto saber vivê-lo com intensidade. Imagina que você segura uma corda. Do outro lado, algo ou alguém se afasta. Quanto mais você insiste em puxar, mais a corda machuca sua mão. Até que chega uma hora em que soltar dói menos que segurar. E é ali que começa a sua libertação. Porque partir, quando feito com consciência, é um ato de amor. Amor à própria paz. Amor ao tempo que ainda resta. Amor à pessoa que você está se tornando. E se você sente que algo em você já pediu fim, escute. Não é fraqueza encerrar o que te fere. É coragem. É lucidez. O estoico não vive preso ao passado. Ele aprende, agradece e segue. Ele sabe que o que te prende também te impede, e que a leveza só chega quando você decide soltar o que já não cabe, porque às vezes crescer dói. Mas ficar onde não há mais espaço dói ainda mais. Quando você entende que partir não é um fracasso, mas uma evolução, muita coisa muda. Você deixa de carregar o peso morto das histórias e passa a caminhar mais leve. Deixa de insistir em portas trancadas e começa a buscar janelas abertas. A vida não pede para a gente permanecer onde a alma não floresce. Ela pede coragem para seguir. O estoico sabe que o que termina não diminui o que foi vivido. Apenas ensina que tudo tem seu tempo e que honrar esse tempo é honrar a si mesmo. E não se engane, partir dói. Dói na pele, dói na memória, dói no costume. Mas é uma dor que purifica,
que abre espaço, que ensina a caminhar com mais verdade. Quando você respeita seus próprios ciclos, a vida também começa a respeitar seus novos começos. Então, se precisar fechar uma porta, feche. Não com raiva, mas com gratidão. Porque toda despedida consciente é também um nascimento silencioso. Lição 15. Faça da vida um ato de consciência. Já reparou como muitos vivem no modo automático? Acordam, trabalham, correm, dormem, e assim os dias se acumulam como folhas mortas. Viver de verdade exige algo a mais. Exige presença. Exige consciência. Panécio de Rhodes, último dos grandes estoicos clássicos, dizia que a virtude é construída nos pequenos atos invisíveis. Não é nas grandes decisões públicas que a alma se molda, mas naquilo que você faz quando ninguém está olhando. A consciência é como uma lanterna acesa na mão. Cada escolha sua é uma estrada iluminada ou escurecida por ela. Você pode decidir agir com pressa, raiva, preguiça, ou pode decidir agir com intenção, bondade, retidão. Não é sobre perfeição. É sobre escolher com mais atenção, sobre não viver como quem apaga incêndios o tempo todo, mas como quem constrói com calma, gesto a gesto, a própria história. Imagina que a vida é um pergaminho sendo escrito agora. Cada atitude sua, cada palavra, cada silêncio, vai formando esse texto, e no fim o que vai importar não é o que disseram de você, mas o que você deixou gravado nesse pergaminho invisível. O estoico vive sabendo que seu maior legado não é o que conquista por fora, mas o que constrói por dentro. Sua força está no que ele é quando ninguém está olhando. E é essa força que sustenta tudo. Então hoje pergunte-se: minhas ações estão alinhadas com quem eu quero ser? Porque o mundo pode aplaudir, pode criticar, pode ignorar. Mas no fim do dia, a única plateia que importa é sua própria consciência. E viver com consciência é viver de um jeito que, mesmo que ninguém veja, você saiba que agiu com verdade. Porque tudo o que é construído na consciência permanece, enquanto tudo o que é feito no impulso se desfaz. E se hoje fosse seu último dia, o que estaria sendo escrito no seu pergaminho? O que você estaria cultivando no campo invisível da sua existência? A pressa ou a presença? A dúvida ou a decisão? A incoerência ou a verdade? O estoico sabe que o tempo é valioso demais para ser desperdiçado com distrações vazias. Ele vive como quem honra o agora, como quem sabe que cada ação é uma semente, e que tudo que é feito com consciência cedo ou tarde floresce. Lição 16. Transforme cada queda em degrau. Já sentiu que fracassou de um jeito tão feio que parecia não ter mais volta? Já teve a sensação de estar no fundo do poço emocional sem saber como subir de novo? Todos nós já passamos por isso. Só que alguns permanecem caídos enquanto outros usam a queda como impulso. A diferença está na forma de olhar. Quem encara o fracasso como fim, se afunda. Quem vê como processo, se ergue. O estoicismo não fala sobre vencer sempre. Fala sobre resistir, sobre suportar com firmeza. Marco Aurélio, em meio à guerra e ao sofrimento, escrevia que o que importa não é o que acontece, mas o que você faz com isso. E se você usar cada tropeço como lição, cada queda como ajuste de rota, cada dor como polimento da alma, então tudo passa a fazer sentido. Até o que parecia absurdo. Imagina um escultor diante de uma pedra bruta. Cada martelada, cada lasca, retirada parece agressiva. Mas no fim é esse desgaste que revela a forma. Você é essa pedra, e a vida muitas vezes é o escultor. As perdas, as falhas, os erros, tudo isso vai tirando o excesso, o que não te pertence mais. E no meio desse processo doloroso surge quem você realmente é. Por isso, não amaldiçoe a queda. Agradeça a chance de recomeçar diferente. Tem vezes que o erro te mostra mais sobre você do que qualquer acerto, porque ele te coloca cara a cara com seus limites, seus pontos cegos, suas verdades negadas. E é ali que começa a construção real. A força não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce no dia em que, mesmo em pedaços, você decide continuar. O estoico não se define pelas vitórias.
Ele se define pela constância, pela capacidade de se levantar quantas vezes forem necessárias. Então, da próxima vez que cair, não se envergonhe, não se culpe, se observe, pergunte: o que posso aprender com isso? E depois, siga, com mais leveza, com mais clareza, com mais verdade. Porque o chão que te derruba hoje pode ser o mesmo que vai sustentar o seu voo amanhã. Só depende de como você escolhe se levantar. Cada vez que você se levanta depois de um tombo, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu ainda estou aqui. E essa mensagem vai criando raízes, vai fortalecendo a estrutura invisível da sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que erra e passa a se ver como alguém que aprende. O erro deixa de ser peso e vira ponte. O passado deixa de ser prisão e vira referência. E a vida ganha outra textura, mais densa, mais verdadeira, mais sua. Lição 17. Aprenda a valorizar o invisível. Já percebeu como a gente vive correndo atrás do que pode ser medido, fotografado, aplaudido? O número na conta, os likes, os elogios, os títulos. Mas o que sustenta de verdade a vida é o que não se vê. É a coragem de levantar num dia difícil. É o perdão que você dá sem que o outro saiba. É o não que você diz para proteger sua paz. É o abraço silencioso que você oferece, sem esperar nada de volta. O estoicismo é uma filosofia do invisível, porque fala de virtudes, e virtude não dá para exibir, dá para viver, dá para sentir. Epicteto dizia que não importa o que dizem de você, importa o que você diz a si mesmo quando tudo se cala, e é isso que conta. Não é o reconhecimento externo, é a coerência interna. Você pode enganar o mundo por um tempo, mas não engana sua consciência. Ela sabe, ela sente e ela cobra. Imagina duas pessoas, uma cheia de medalhas no peito, mas vazia por dentro, outra sem nenhuma medalha, mas em paz com quem é. Quem realmente venceu? A resposta não está no que os olhos veem, mas no que o coração reconhece. Porque viver bem não é sobre colecionar provas, é sobre dormir tranquilo, é sobre ter paz ao deitar a cabeça no travesseiro, é sobre saber que você foi justo mesmo quando ninguém viu. As maiores vitórias da vida acontecem em silêncio. Quando você escolhe não explodir numa discussão, quando respira fundo diante da provocação, quando abre mão de ter razão para manter a calma, quando reconhece que não precisa provar nada para ninguém. Essas vitórias não saem em foto, mas moldam sua alma. Elas te constroem por dentro, e o que é construído por dentro, ninguém pode tirar. Então, hoje, valorize o que ninguém vê, o esforço que você faz para não se perder, o cuidado com os seus, a disciplina que ninguém aplaude, o amor que você oferece em gestos pequenos. Tudo isso é parte da sua grandeza. O estoico vive com essa clareza, que o invisível é o que realmente sustenta o visível. E quando você entende isso, o mundo já não precisa te reconhecer, porque você já se reconheceu. Quando você começa a enxergar valor no que é sutil, percebe que não precisa mais viver correndo, porque entende que a beleza da vida está nos detalhes, no café quente pela manhã, no silêncio confortável de uma companhia verdadeira, no olhar firme que você dá a si mesmo no espelho. Tudo isso passa despercebido para quem vive na superfície. Mas quem mergulha, sente. O estoico vive mergulhado. Ele não espera a grande conquista para se sentir vivo. Ele encontra sentido no agora. Lição 18. Não se compare com ninguém. Já se pegou rolando o feed pensando que todo mundo parece mais feliz que você? Já olhou para a vida do outro e se sentiu atrasado, pequeno, inseguro? A comparação é um veneno doce. Começa com uma curiosidade inocente, mas vai te corroendo por dentro. E aos poucos você deixa de admirar e começa a se diminuir. Deixa de se inspirar e começa a se criticar. E isso é cruel. Porque você começa a esquecer quem é tentando ser quem nunca foi. O estoicismo é um antídoto para a comparação. Porque ele te lembra de olhar para dentro, de entender que cada um tem um tempo, um caminho, uma batalha invisível. Epicteto dizia:
Se quiser progredir, contente-se em parecer tolo para os outros. Porque o que importa não é o que acham de você, é o quanto você está alinhado com o que acredita. E o problema da comparação é que ela te faz correr atrás de metas que nem são suas, te faz lutar batalhas que não te pertencem. Imagina correr numa pista onde cada um tem uma largada diferente. Você olha para o lado e vê alguém mais à frente, mas não sabe onde ele começou, não sabe o que ele viveu, o que ele perdeu, o que ele esconde, e mesmo assim você se julga como se estivessem na mesma corrida. Não estão. Nunca estiveram. Cada um corre com os sapatos que tem, e só você sabe o peso que carrega nos seus. A comparação apaga a autenticidade. Você começa a duvidar do seu jeito, das suas escolhas, da sua voz, e quanto mais se compara, mais se distancia de si. O estoico, ao contrário, busca se superar, mas a si mesmo. O único critério que ele usa é: hoje sou melhor do que ontem? Essa é a única comparação justa, porque é a única que te convida a crescer de dentro para fora, sem se perder no barulho do mundo. Então, se perceber que está se medindo pela régua do outro, pare, respire, volte para si. Lembre do que você já superou, do que já construiu, do que carrega no peito, porque ninguém tem o seu coração, a sua história, a sua verdade, e é isso que te torna único. O estoico não quer ser melhor que ninguém. Ele só quer ser mais inteiro do que foi ontem. E isso basta. A comparação constante é como caminhar com espinhos nos pés. Você segue em frente, mas cada passo machuca. Só que esses espinhos não vieram de fora. Você mesmo os colocou ali ao se medir por padrões alheios. E a boa notícia é que também é você quem pode tirá-los. Pode parar de se cobrar por uma vida que não é sua. Pode escolher olhar para si com os olhos da compreensão, não da cobrança. Porque o que você precisa não é ser melhor que alguém, é ser fiel a quem você é. Lição 19. Aceite sua história sem vergonha. Já tentou esconder partes da sua vida por medo de parecer fraco? Já teve vergonha das suas cicatrizes, dos seus erros, das decisões que hoje não faria mais? Todos carregam capítulos que prefeririam rasgar, mas negar a própria história é o mesmo que construir uma casa sem reconhecer o terreno. A base não some porque você finge que ela não existe. Ela continua ali, e quanto mais ignorada, mais instável tudo fica. O estoicismo nos ensina a olhar para a vida com verdade, sem maquiagem, sem fantasia, só com lucidez. Marco Aurélio escrevia sobre suas próprias falhas, suas tentações, suas fraquezas. Não porque se orgulhava delas, mas porque sabia que o crescimento começa na aceitação. O que é negado vira sombra, o que é aceito vira raiz, e ninguém cresce sem raízes firmes. Imagina que sua vida é um livro. Você pode até tentar arrancar páginas, mas isso só vai deixar buracos. O estoico não rasga páginas, ele relê, aprende, sublinha e segue escrevendo, porque ele entende que até os parágrafos mais difíceis contribuíram para a formação do que ele é hoje. Cada queda, cada escolha torta, cada noite mal dormida, tudo isso foi matéria-prima da maturidade, e por isso merece respeito, não negação. Aceitar a própria história não é se conformar com ela, é se apropriar dela. É dizer, sim, eu vivi isso, mas não é só isso que me define. É parar de fugir do passado e começar a usá-lo como ponte, como referência, como espelho. Porque quando você aceita quem foi, se fortalece para escolher melhor quem quer ser. O estoico é aquele que caminha com todas as suas partes, as boas, as ruins e as que ainda estão em construção. Então pare de se envergonhar da estrada que te trouxe até aqui, porque foi ela que fez você sobreviver. E sobrevivência já é prova de força, já é motivo de orgulho. O mundo vai tentar te definir pelo que você fez, mas só você pode se definir pelo que você decidiu aprender com tudo isso. E se hoje você escolhe crescer, então nada do que passou foi em vão. Toda história, por mais bagunçada que pareça, pode virar sabedoria se for olhada com coragem. E essa coragem não precisa ser gritante, basta ser constante. O estoico não nega a dor, não apaga o passado, não finge que não caiu. Ele olha, aprende
e continua, porque entende que a verdade liberta e que se há algo que realmente constrói dignidade, é a capacidade de olhar para trás sem vergonha, só com respeito. Respeito pelo caminho, pelas tentativas e por tudo que de algum modo ainda pulsa dentro. Lição 20. Cuide da sua energia como quem cuida do próprio templo. Já reparou como tem dias em que o simples ato de acordar já parece um esforço gigante? Como se o mundo estivesse sugando algo que você não consegue repor. Muitas vezes isso não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a alma, com o quanto você está gastando sua energia com coisas que não merecem tanta atenção, com pessoas que só drenam, com preocupações que só te puxam para baixo. O estoicismo ensina a gastar energia com sabedoria, a não entrar em briga que não leva a nada, a não discutir com quem não quer compreender, a não desperdiçar força tentando consertar o que não depende só de você, porque sua energia é limitada. E tudo o que você faz com ela é um investimento. Ou te fortalece ou te esgota. E isso vale para tudo, desde uma conversa até um pensamento que você insiste em repetir. Imagina que você tem um balde de água nas mãos, e esse balde representa a sua energia do dia. Cada atitude, cada escolha, cada pensamento é uma torneira aberta. Se você não vigia, o balde esvazia antes do meio-dia. Mas se você observa, escolhe com calma, diz não quando precisa, respeita seu ritmo, o balde se mantém cheio. E com ele, você rega o que realmente importa. O estoico não se entrega à exaustão como se fosse medalha. Ele sabe que descansar também é parte da disciplina. Que recuar não é desistência, é estratégia. Que o silêncio, a pausa, o limite são formas de proteção. E que ninguém sustenta a virtude por muito tempo se vive emocionalmente drenado. Por isso, mais do que coragem para agir, é preciso sabedoria para preservar. Então, antes de ceder à pressão de ser tudo para todos, pergunte: isso vale minha energia? Porque aquilo que te custa paz provavelmente está te cobrando mais do que deveria. E você não veio ao mundo para se esgotar tentando agradar. Você veio para viver com presença, com força, com clareza. E tudo isso só é possível quando sua energia está onde ela realmente deve estar, em você. A sua energia é sagrada, e tudo o que é sagrado precisa ser protegido, porque quando você cuida dela, você cuida da sua presença no mundo. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais inteiro. O estoico não busca parecer forte o tempo todo. Ele busca estar alinhado com o que é essencial. E só quem aprende a preservar o que carrega por dentro é que consegue entregar algo de valor para o mundo lá fora. Lição 21. Viva com intenção, não por impulso. Quantas decisões você já tomou só porque estava com raiva? Ou porque queria provar algo para alguém? Ou porque achou que ia perder uma chance? A gente vive num mundo que empurra para a velocidade. Tudo é para ontem. Mas o que é feito no susto, no calor da emoção, quase sempre deixa um rastro de arrependimento. O impulso resolve na hora, mas complica depois. A intenção, mesmo que demore, constrói com base firme. O estoicismo é mestre em ensinar a pausa, antes da ação. Aquele segundo em que você respira antes de responder. Aquele instante em que escolhe o silêncio em vez do ataque. Aquela escolha que parece pequena, mas muda tudo. Marco Aurélio escrevia sobre agir em acordo com a natureza da razão, e isso quer dizer agir com propósito. Agir sabendo o porquê, sabendo o que se quer construir com aquilo. Mesmo nos gestos mais simples, a intenção é a alma da ação. Imagina, um arqueiro. Ele pode ter a flecha mais afiada e o arco mais potente, mas se não souber o alvo, de que adianta? Atirar por atirar é gastar força à toa. Assim é a vida quando vivida sem intenção. Você gasta tempo, energia, emoção e, no fim, não chega a lugar nenhum. Mas quando tem clareza do que quer, até o passo mais curto faz sentido. Até o não que você diz vira proteção. Até o sim que você dá se torna semente. O impulso é barulhento. Ele grita: vai agora. A intenção é calma. Ela pergunta: você quer mesmo isso? E essa pergunta, feita com sinceridade, pode evitar muitas dores. O estoico não é aquele que nunca sente raiva, medo ou dúvida.
é aquele que sente tudo isso e ainda assim escolhe com consciência. Escolhe a resposta, não a reação. Escolhe a direção, não o desespero. Escolhe o que permanece, não o que apenas satisfaz na hora. Então, se tiver que escolher, escolha com calma. Se tiver que decidir, decida com verdade. Se tiver que agir, que seja com intenção. Porque a vida pode até te empurrar, mas você não precisa ir no embalo. Pode parar, pode respirar, pode pensar. E só depois, seguir. Porque viver com intenção não é viver devagar, é viver com direção. E direção é o que separa o movimento da confusão. Quando você começa a agir com intenção, percebe que a vida não precisa ser apressada para ser intensa, que as respostas certas quase nunca vêm no grito, que o silêncio tem mais sabedoria que o impulso. O estoico não corre para acompanhar o mundo, ele anda no próprio ritmo, porque sabe que pressa sem direção é só desgaste disfarçado de produtividade. E quem vive com direção, mesmo em passos pequenos, vai mais longe. Lição 22. Cultive a calma como estratégia de força. Já reparou como a maioria das pessoas confunde calma com fraqueza? Como se só quem grita fosse firme. Como se só quem reage rápido fosse forte. Mas calma não é ausência de emoção, é domínio. É a capacidade de estar no olho do furacão e ainda assim manter o centro. E isso não se conquista com discurso. Se conquista com treino interno, com escolhas diárias de não explodir, de não devolver na mesma moeda, de não deixar o outro te tirar do próprio eixo. O estoicismo sempre apontou para esse tipo de força, aquela que não se vê, mas se sente. Aquela que não se impõe, mas se sustenta. Sêneca dizia que a raiva é como um vento forte que apaga a luz da razão, e não tem como enxergar o caminho no escuro. Por isso, o estoico busca clareza antes de tudo. Ele não reage, ele responde. Ele não grita, ele se posiciona. Ele não se impõe, ele permanece. E isso é mais poderoso do que qualquer explosão de emoção. Imagina uma tempestade. Trovões, relâmpagos, ventos. Mas no fundo do mar, tudo permanece sereno. É ali que vive a calma estoica. Não na ausência de caos, mas na decisão de não ser arrastado por ele. A calma não te faz passivo, te faz estratégico, te faz lúcido, te permite escolher quando agir e quando esperar. E essa escolha é o que separa o sábio do impulsivo, o firme do instável, o forte do barulhento. E sabe o que é curioso? Quando você cultiva essa calma verdadeira, o respeito vem naturalmente. As pessoas sentem que não conseguem te manipular facilmente, que você não vai entrar em joguinhos, em provocações, em dramas desnecessários, e aos poucos elas param de testar seus limites, porque percebem que há ali alguém que sabe exatamente onde pisa, que conhece seu próprio valor, que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Então, se alguém tentar te provocar, lembra, não é você quem deve descer até o nível da confusão, é o outro que precisa aprender a subir até o seu nível de consciência. E se não subir, tudo bem. Você continua no seu lugar, porque o seu equilíbrio vale mais do que qualquer disputa. A sua paz é mais valiosa do que qualquer resposta rápida. E sua calma, quando bem cuidada, se transforma na sua maior forma de autoridade. E a beleza dessa calma é que ela não precisa ser explicada. Ela é sentida. Quem tem essa serenidade por dentro não vive querendo provar ponto, nem vencer discussões, nem forçar respeito. Ele simplesmente é presença, postura, direção. O estoico compreende que o domínio sobre si mesmo é o maior sinal de poder que alguém pode ter. Porque quem controla a si não precisa controlar ninguém. Quem conhece o próprio valor não implora por reconhecimento. Lição 23. Não desperdice o que a vida te ensinou. Já percebeu como, às vezes, a gente aprende uma lição importante, mas com o tempo, esquece. Volta a cair no mesmo padrão, na mesma armadilha, na mesma resposta automática. A vida ensina, mas se você não registra, se você não pratica, se você não transforma aquilo em atitude, a lição se perde e o sofrimento volta. O estoicismo nos lembra que a sabedoria precisa de repetição,
de prática constante, de aplicação diária. Não basta entender, tem que viver, tem que lembrar, tem que revisar, porque o mundo vai testar se aquilo que você aprendeu virou parte de quem você é. Vai colocar você diante da mesma situação, com pessoas diferentes, diante da mesma dor, com outros nomes, diante da mesma dúvida, com outra aparência. E, aí, ou você age como antes, ou age como alguém que realmente cresceu. Esse é o verdadeiro teste da evolução. Imagina que cada dificuldade superada é uma ferramenta. Você guardou no bolso uma chave, um mapa, um sinal. Se não usar, vai tropeçar de novo onde já poderia caminhar com firmeza. O estoico é aquele que carrega as lições na pele, não só na mente. Ele não precisa citar frases de efeito. Ele vive o que diz, porque aprendeu a transformar dor em direção, erro em bússola, fracasso em firmeza. E talvez a maior prova de aprendizado não seja acertar sempre, mas saber voltar mais rápido quando erra. É perceber que tropeçou e se realinhar. É saber que caiu na armadilha do ego e escolher a humildade. É reconhecer que se distraiu da própria verdade e voltar para ela com maturidade. O estoico não é perfeito, mas é presente. E presença verdadeira é uma forma de sabedoria. Então, hoje, pense em tudo que a vida já te ensinou. Pensa nas dores, nas vitórias, nos silêncios, em tudo que você teve que atravessar para estar aqui. E se pergunta, o que disso eu realmente tenho usado? Porque o que a vida te entrega, ela espera que você transforme. Em ação, em atitude, em construção. Saber, sem aplicar, é como ter ferramentas num armário trancado. Serve de enfeite, mas não transforma nada. É por isso que o estoico vive com os olhos bem abertos. Ele observa o que a vida está tentando mostrar. Ele ouve o que o silêncio quer ensinar. Ele registra tudo o que passou, não para reviver a dor, mas para lembrar do caminho. Porque ele sabe que repetir o sofrimento é falta de atenção, não de sorte. E que cada lição não usada vira problema repetido. O tempo ensina sim, mas só a quem tem coragem de aprender de verdade. Lição 24. A transformação não é um evento, é uma escolha diária. Muita gente espera por um momento mágico, uma virada de chave, um sinal dos céus. Mas a mudança profunda, aquela que realmente muda sua forma de estar no mundo, não acontece de uma vez. Ela se constrói, tijolo por tijolo, a partir de pequenas atitudes, de decisões constantes, de recomeços silenciosos. O estoicismo não promete milagre, ele propõe disciplina. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo do que era essencial. Porque até o mais sábio esquece se não revisa, até o mais forte fraqueja se não cuida de si, e até o mais consciente se perde se não para realinhar. A transformação verdadeira não é barulhenta. Ela não pede aplauso. Ela é discreta, constante como a água que escava a pedra, não pela força, mas pela insistência. Imagina uma estrada longa, cheia de curvas, subidas e descidas. Se você quiser chegar mais longe, precisa cuidar do passo. Precisa aprender a caminhar com atenção, com paciência, com verdade. Não adianta correr sem rumo. Não adianta querer resultados sem rituais. O estoico entende que a grandeza está no que se faz quando ninguém está vendo, e que a alma não se eleva em saltos, ela cresce em silêncio. Transformar-se é acordar num dia difícil e ainda assim escolher a calma. É sentir vontade de desistir, mas continuar. É cair no velho padrão e mesmo assim levantar com mais consciência. Não é virar outra pessoa, é voltar para o seu centro, com mais clareza, com mais firmeza, com mais verdade. E isso não se ensina num vídeo. Se constrói dentro, no dia a dia, na prática, no detalhe, na escolha de não se abandonar. Então, se você chegou até aqui, saiba, algo já começou a mudar. Porque quem escuta com o coração já está em movimento. A sua transformação não precisa ser gigante, precisa ser sincera. E todo passo que você der a partir daqui será parte desse novo caminho. Caminho de consciência, de lucidez, de presença. E que bom que você decidiu começar.
porque quem escolhe crescer não volta mais para o mesmo lugar. A jornada de transformação não exige pressa, só constância. Ela não depende de cenário ideal, só de um coração disposto. E se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você essa semente do despertar. Não importa quantas vezes já tentou e recuou. O que importa é a escolha que você faz agora. Porque a vida sempre dá uma nova chance para quem se compromete de verdade com sua própria evolução. E o estoico não espera condições perfeitas. Ele começa com o que tem. Transformar a si mesmo é o maior ato de coragem. Porque exige que você se olhe sem máscaras, reconheça suas falhas, acolha suas dores e, mesmo assim, escolha caminhar com firmeza. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva a uma liberdade real. A liberdade de não ser refém das emoções, das expectativas do passado. A liberdade de ser inteiro, de viver com clareza, de agir com propósito. Cada lição desse vídeo não é só uma ideia, é um convite para olhar com mais atenção, para sentir com mais verdade, para viver com mais intenção. O estoicismo não veio para te endurecer, mas para te tornar inabalável por dentro. Para que, mesmo quando o mundo desabar, você saiba que tem chão, que tem raiz, que tem direção. Porque um espírito forte não nasce da perfeição, nasce da presença. E se algum dia você esquecer tudo o que ouviu aqui, lembre só disso. Você tem o poder de mudar, sim. E essa mudança começa onde ninguém vê, no silêncio da sua escolha mais simples. Escolher respirar. Escolher não responder no impulso. Escolher descansar. Escolher se respeitar. Porque a cada escolha consciente, você está escrevendo um novo capítulo. Não só para sua história, mas para sua alma. Você não precisa esperar por outro momento. Esse agora já é suficiente. Já é o início. Já é chão fértil. Cada uma das 24 lições que passaram por você tem um peso, tem um eco, tem um sentido. E se fizer sentido, cultive, repita, pratique. Porque é na prática silenciosa que o estoico se revela. Não no que fala, mas no que vive. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já decidiu viver diferente. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.